Marcos, vamos falar um pouquinho da transição de vida também, né? Porque isso é uma coisa que muitas pessoas ainda têm uma certa angústia, né? Porque mudar para outro país gera bastante insegurança, ao mesmo tempo que tem uma expectativa muito alta, né? Nós que já estamos aqui, eu estou há 6 anos, você está há 8 anos, já nos sentimos mais seguros, já construímos a nossa base aqui, inclusive, né, de relacionamento, de negócio e de documentação, né, que eu acho que são coisas importantíssimas. O que você daria de dica ou o que você gostaria de compartilhar da sua história, dos seus desafios, do seu processo de decisão, que você poderia trazer aqui para quem está pensando em vir e ainda não tem essa certeza e ainda tem medo? Então, tem que se planejar. É importante, muito importante se planejar, buscar uma consultoria, inclusive, se for possível, para que possa entender o impacto na vida como um todo, né, tributário e etc. Que uma mudança de país não é uma mudança de cidade, né, é algo assim bem mais complexo. No meu caso, a gente fez um planejamento para vir, né? Como eu falei, a gente deu entrada no processo há 10 anos atrás, esperou no Brasil, a gente fez o dever de casa para chegar aqui e conseguir se estruturar aqui no país, e hoje, 7 anos depois, com a posição consolidada aqui, empresa funcionando, tudo indo maravilhosamente bem, graças a Deus. Enfim, então, acho que o planejamento ele é muito importante, né? Fazer cálculos, entender qual é a sobrevida que a pessoa tem aqui no momento que chega, até conseguir ou uma receita em dólar ou tocar bem o seu negócio no Brasil, que foi o meu caso, né? Quando eu vim na época, eu preocupei, né? Pensei como que seria eu tocar meu negócio daqui dos Estados Unidos. Reestruturei a empresa para que ela pudesse ser tocada à distância. Sempre dá um frio na barriga, mas aí, por ter feito isso, eu consegui chegar aqui e tocar a operação, e por ter aberto também o braço da empresa aqui, né, a gente teve bastante sucesso nisso, uma vez que a gente fez a base, né, para que isso acontecesse. Então, eu acho que é muito importante essa parte estar bem estruturada, né, pessoa bem orientada, para que não chegue aqui na aventura, porque chegar na aventura pode dar certo por sorte, mas aí, se der errado, o prejuízo é grande também, emocional, financeiro, então faz todo sentido. Vale a pena, tem tudo para dar certo, mas é importante se estruturar e se planejar. E é tão importante a gente conhecer, né, essa questão do diálogo também com a família, né? Entender as expectativas do cônjuge, né, da esposa, no caso seu, da família, dos filhos, entender as necessidades daquela fase de vida, né, dos seus filhos, entender o que você vai mudar na sua história, né? Quando a gente faz a mentoria do Imigre Certo, quando eu trabalho com as famílias, eu tenho essa preocupação de olhar para 360 da história da família, porque a gente vai olhar para necessidades práticas, que aí vem o planejamento em si, né? Custo de vida, estilo de vida, pleito imigratório, qual é o melhor visto, a gente tem várias parcerias com, né, escritórios de advocacia, escritórios tributários, para que justamente tenha essa visão a longo prazo, né, do impacto dessas decisões, né, quanto que eu vou pagar de imposto, se eu preciso fazer algum ajuste tributário antes de vir, antes de realmente entrar com o pleito imigratório, se eu preciso, como você bem disse, reestruturar a organização da minha empresa para que eu possa gerenciar ela à distância, ou se eu vou fazer alguma outra estratégia, como muitas pessoas decidem, né, encerrar as suas atividades no Brasil, encerrar suas atividades profissionais ou seus negócios e investir em um novo negócio aqui. Também tem vários caminhos de você criar uma reserva financeira em dólar, de você ter uma renda em dólar antes mesmo de você vir para os Estados Unidos para morar. Então, é tão importante isso, porque sim, a gente tem mais segurança aqui, isso é claro, pelo menos aqui em Orlando e na Flórida, que a gente tem que falar de onde a gente vive, né? Que a gente não conhece claro. Os Estados Unidos inteiro, acho que isso é muito importante falar. E a gente tem muitas coisas do que a gente veio buscar, né? As possibilidades, né, culturais, as possibilidades para os nossos filhos, enfim, conhecerem e viverem aqui uma cultura, aprender o inglês, aprender o espanhol, entrarem em faculdades americanas, o estilo de vida, né, a gente está numa cidade que nos permite ter uma qualidade de vida, essa sensação de menos burocracia, que eu acho que gera muito menos estresse aqui no Brasil. Então, assim, tem N coisas positivas, mas, por outro lado, se você vem sem um planejamento adequado, sem respeitar o processo, né, querendo, às
vezes, acelerar uma coisa que ainda não está pronta, pode te custar caro, e esse custar caro não é só o dinheiro financeiro, é o custo emocional. Muitas vezes a gente vê aqui desgaste em relacionamento do casal, até de filhos adolescentes. Então, assim, é preciso preparar, né, o caminho e que isso traga segurança para a família toda. E que seja uma decisão consciente, não emocional, né, porque é uma decisão muito complexa que vai ter um grande impacto para a família toda. Sempre falo, Marcos, que é um sonho possível para todo mundo. Eu acredito que todo mundo pode sonhar e todo mundo pode realizar, mas no meio desse caminho tem que ter a razão. Então tem que buscar um planejamento para encontrar o caminho possível para você, porque às vezes as pessoas querem seguir o caminho do amigo, do irmão, né? E na verdade cada um tem os seus recursos próprios, e esses recursos próprios é a sua história, né? É as suas condições financeiras, é a sua carreira, é os seus recursos emocionais, inclusive. Então cada um precisa buscar e entender qual é o seu caminho, né? E traçar aí a rota e seguir, né, esse GPS aí, passar por esse processo. E vale a pena, né, Marcos? Vale a pena, e isso aí que você falou faz todo sentido. No meu caso, a reestruturação não foi só da empresa, tive que reestruturar minha vida pessoal também, com a minha família, para poder viabilizar, principalmente a questão tributária mesmo. Como você falou, são culturas diferentes, são modelos diferentes, a vida é diferente no Brasil do que nos Estados Unidos, né? A gente no Brasil está acostumado com um tipo de vida, às vezes um determinado conforto, que quando você chega aqui é diferente também, ou seja, a gente aqui acaba tendo que fazer muito mais coisas do que a gente faz no Brasil no dia a dia, até dentro da nossa própria casa, né? Que funciona diferente, então você tem que estar preparado emocionalmente para se adaptar a isso, quer dizer, pelo menos tem que estar entendendo como que funciona para saber se realmente é aquilo que você quer para sua vida, né? E se de fato você acha que você vai conseguir absorver, né, essas mudanças, como você falou, né? Sem prejudicar uma família, sem ter um impacto negativo num casamento, que eventualmente a gente vê, infelizmente, acontecer também. Então, como você disse, é totalmente possível, eu acho que vale super a pena. No meu caso aqui, hoje a gente já é cidadão americano, eu e minha esposa, meus filhos. A gente tomou essa decisão de uma forma muito consciente, porque não é brincadeira você se tornar cidadão nos Estados Unidos, né? Você está, de fato, assumindo uma responsabilidade com o país. Então, a gente pensou bastante antes de tomar essa decisão e tomou muito consciente de que era isso que a gente queria para a nossa vida e para o nosso futuro. Então, realmente faz sentido. No meu caso, valeu muito a pena, está valendo muito a pena. A gente não pensa mais em voltar a morar no Brasil. A gente pensa muito em ir sempre ao Brasil, porque a gente ama o Brasil, ama as pessoas que a gente, nossa família, amigos, lugares. O Brasil é um país maravilhoso. Infelizmente, a questão da violência nos tirou de lá. E hoje eu vivo numa paz aqui com a minha família que, por isso, principalmente, aqui para a gente fez todo sentido. Mas o planejamento e entender qual é o impacto dessa mudança na vida pessoal, profissional, de família, é condição assim, sine qua non para dar certo. E é fundamental também a visão a longo prazo, né, Marcos? Eu costumo falar que emigrar é uma decisão que precisa ser feito por adultos, né? Muito no caso da família, são os pais que decidem, mas quem vai colher os frutos mesmo são as próximas gerações, né? Nós vamos usufruir, nós estamos usufruindo, sim, né, dessa paz, dessa qualidade de vida que aqui nos proporciona por menos estresse, burocracia e violência, mas realmente, assim, a gente está construindo a base para infinitas possibilidades das próximas gerações, porque o povo brasileiro, e a grande maioria, é um povo batalhador, é um povo sério, é um povo que, vamos dizer assim, né, a gíria pega no chifre do boi, faz o que é preciso ser feito, e é um povo que tem uma flexibilidade cultural muito grande, o que permite a ele entrar, né, no mercado americano e nas outras culturas que existem aqui nos Estados Unidos. A gente tem diversas culturas, e se estabelecer, né, com uma certa, vamos dizer assim, não vou dizer com facilidade, porque nada é fácil, mas ele consegue, né, a gente vê, tem N casos, né, de pessoas que a gente conhece, que a gente convive, que construíram a vida aqui nos Estados Unidos, ou que reconstruíram, e que estão super bem, e estão ajudando a comunidade, né, e estão fazendo a diferença também aqui nos Estados Unidos, assim como você, né, porque a sua função, a sua empresa, a sua missão, tem ajudado muitas famílias a ter segurança nesse processo do câmbio, de trazer o seu dinheiro, que é uma área fundamental, né, para nós tomarmos decisões conscientes, que é a segurança financeira, assim como a segurança emocional.